O primeiro A que nós temos aqui no capítulo 1 do Evangelho de Marcos é o anúncio do precursor. João, ele veio preparar o caminho do Senhor Jesus. João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor Jesus. Ele foi essa voz, que veio preparar o caminho para o nosso Senhor e Salvador. Assim também como João Batista, hoje também nós somos aqueles que estamos aqui para preparar o caminho para muitos outros que virão. Glória a Deus. Amém? Então, se vocês crerem, por que vocês estão nesse lugar, nesse bairro, nesse tempo? Eu creio, a palavra de Deus diz, para preparar o caminho, de muitos para conhecer o Senhor Jesus. Amém? Então nós somos aqueles que estamos aqui responsáveis para ensinar sobre Jesus, para falar de Jesus, para anunciar Jesus para a nossa família, para as pessoas que nós amamos, para as pessoas que estão próximas de nós. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê estratégia, para que nós possamos ser essa voz. Jesus é a palavra, você é a voz, Ele é a palavra viva, você é a voz, para liberar essa palavra. E há poder no nome dele. Quem pode dizer amém? Aleluia. Você é uma voz, nós somos uma voz, não somos apenas um eco, ou seja, não estamos apenas repetindo algo. O Senhor colocou nós aqui para prepararmos o caminho. Você é a voz que libera a palavra dele. A palavra é ele é o verbo que se fez carne. Então, toda vez que a palavra queimar no seu coração, todas as vezes que Deus falar com você, que você seja um instrumento, que você seja um canal. Creia, você está aqui para ser uma voz. Diga-se comigo, eu sou uma voz. Amém? Agora, essa voz não é voz de acusação, não é voz de condenação. Jesus não condenava as pessoas, ele atraía as pessoas. Jesus, ele não, em nenhum momento você vê ele condenando, acusando alguém, mas você vê ele amando, perdoando, aceitando, principalmente amando. Então, essa voz que nós somos não pode ser uma voz também de acusação, porque essa função de acusação o diabo já faz perfeitamente na vida das pessoas, na mente das pessoas. As pessoas por si só também elas já se sentem acusadas. Não precisa de mais, não precisa de você fazer isso. Agora, elas precisam entender que elas são amadas, que há um Deus que ama elas e que perdoa e que está de braços abertos para amar, para receber, não para condenar. Então você é essa voz. Nós estamos no mês agora que celebra, que relembra o nascimento do Senhor Jesus, dia 20, no Natal. Ainda que cremos, o Senhor não nasceu no mês de dezembro, não há indícios de que ele nasceu no mês de dezembro, muito menos no dia 25. Sabemos que o Natal está muito mais voltado para, na verdade, 100% voltado para Papai Noel, para Coca-Cola, para compra, para gasto, para dar presente, por aí vai. É isso aí, não é? Nós sabemos disso, mas nós temos um ponto aí que nós devemos usar. Nós sabemos que houve um dia que o Senhor veio, houve um dia que o Deus verdadeiro abriu mão da sua glória e veio habitar entre nós. Ele veio nos salvar, ainda que provavelmente não foi no dia 25 de dezembro, mas ele veio. Ele diminuiu, ao ponto de entrar no ventre de uma mulher, deu mais trabalho para Deus salvar você do que para ele criar o universo. Porque quando Deus foi criando o universo, ele foi liberando a palavra, haja luz e houve luz. Mas quando Deus foi salvar, para salvar você, ele não apenas falou, mas ele se diminuiu. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua formosura, abriu mão do trono, da sua majestade,
e foi, habitar, veio entrar no útero de uma mulher, um óvulo. Ele diminuiu, porque ele ama você. Amém? Amém? Então, fala isso. Você é essa voz para falar isso para a sua família nesse mês. Quando você estiver lá, eu penso que vocês vão estar com a sua família na ceia de Natal, aproveita para falar de Jesus. Fala de Jesus. Não condene ninguém, não critique ninguém, não acuse ninguém, mas fala do Deus verdadeiro. Fala daquele Deus, que ama a sua família de todo o seu coração. Amém? Amém? Você é essa voz na sua família, você é a voz lá no seu ambiente de trabalho, você agora é uma voz aqui nesse setor, você é uma voz para falar do amor de Deus. Diga assim: eu sou uma voz para falar do amor de Deus. Quem pode dizer amém? Amém? Então esse é o primeiro A do ministério do Senhor, o anúncio do precursor. Segundo a aprovação do Pai. A aprovação do Pai. Vamos dizer juntos, diga assim: a aprovação do Pai. Amém? Vocês vão perceber que todos os pontos começam com a letra A. Marcos capítulo 1, verso 10 e 11. Verso 10 e 11. Essa água para beber? Pode. Obrigado. É só para ir molhando a garganta. Diz assim a palavra de Deus, no verso 10, Marcos 1. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descer como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, e essa voz dizia assim: Tu és meu filho amado, e em ti eu me comprazo. Amém, irmãos? Amém. Uma das características do ministério do Senhor, da vida dele, é que ele era totalmente, completamente submisso, doce. O Senhor Jesus, ele era doce no seu caráter, gentil, amoroso. Assim ele é. Ele era Deus, sempre foi Deus, ele não deixou de ser Deus. Mas sendo Deus, ele colocou-se na figura humana. E ele submeteu, por exemplo, aos pais dele aqui na terra, José e Maria, que eram pessoas simples. Não é? Mas você vê que ele submeteu a eles. Ele submeteu a João Batista no batismo. O próprio João falou: não sou digno. Mas ele foi lá e falou: tem que ser assim. Ele vai lá e se submete. Então, essa é uma das características do Senhor. Se nós queremos avançar, nós temos que aprender sobre submissão. Submissão, em primeiro lugar, a Deus, autoridade soberana, que está acima de todas as outras. Todas as outras autoridades são constituídas por Deus, estão debaixo da autoridade soberana de Deus. Portanto, elas precisam estar em linha com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com o Senhor. Mas, uma vez que as autoridades estão em linha com a vontade de Deus, nós temos que ter submissão. Nós temos que ser submissos, porque tem gente que não submete, tem dificuldade de submeter. Isso não agrada ao coração do Pai. Quem cresce, quem avança, são pessoas que submetem. Amém, irmãos? Amém. Então, domingo passado eu ministrei lá no nosso culto Isaías 1,19. No último domingo: se quiseres me ouvir, descobrireis o melhor dessa terra. Então o Senhor está dizendo: pronto, já tenho tudo para você. Agora é o seguinte: você quer? Primeiro ponto. Segundo, você quer? Tem que ouvir. Ouvir significa obedecer. Obedecer a Ele. Porque tem gente, às vezes você ensina, você fala. Por exemplo, situações do casamento. Às vezes os irmãos enfrentam muita dificuldade no casamento. Aí você dá uma direção segundo a palavra de Deus. Na verdade não é. A palavra de Deus tem uma direção para aquela situação, mas a pessoa simplesmente
ela não pratica aquela direção, não pratica o que a palavra de Deus diz, não se submete. Como é que vai avançar desse jeito? Então nós submetemos a palavra de Deus. Se Deus está falando assim, está ensinando, está mostrando um caminho, então eu creio que é o melhor. Amém? Em todas as áreas Deus tem uma direção para nós. Ao Senhor, uma das características dele é que ele era totalmente submisso. E aqui, no momento do batismo, ele estava com 30 anos. Quantos anos? 30. Ele foi batizado com 30 anos. Então, o que o pai estava dizendo? Em ti eu me comprazo. O Senhor, né, o pai estava se referindo aos 30 anos de vida que ele já tinha. O pai observava ele durante todo esse tempo. É um tempo que a gente não vai ter relato da Bíblia, né, desses 30 anos. Você vê ele com 12 anos, mas aí, né, é só um momento ali na sinagoga, mas não tem ali o que estava acontecendo, o que foi que ele fez. Mas Deus chega e diz, o pai diz, né, está aprovado, eu tenho todo o meu prazer nele. Então o pai, meu prazer está dizendo, o pai está dizendo, meu prazer está no meu filho. E o pai se referia a esses 30 anos que o Senhor já tinha, né, que Jesus já tinha. Agora, interessante também, irmãos, pensar que até aqui Jesus ainda não tinha iniciado o ministério. Portanto, ele ainda não tinha curado nenhum enfermo, ele ainda não tinha pregado para multidões, ele ainda não tinha ressuscitado mortos, ele ainda não tinha anunciado. Então, ele iria começar a partir de agora. O que eu quero te dizer é o seguinte: ele ainda não tinha começado, não tinha feito nada, mas o pai já declarou que o amava. Então presta atenção, o pai te ama não é porque você faz alguma coisa ou deixa de fazer. Sabe por que Deus ama você? É porque você é filho. Amém? É porque você é filho. Então, nós que somos naturais, né? Então eu tenho 5 filhos. Então eu amo os meus filhos, não é porque eles estão fazendo aquilo que é bom. Quando eles fazem aquilo que é bom, que eu quero, que me agrada, eu os amo. Mas quando eles falham, eu não deixo de amá-los. Jamais. Então, se eu que sou mau sei amar meus filhos, quanto mais Deus que é bom, sabe, né, nos ama. Então, você está vendo aqui que tudo na vida de Jesus se aplica para nós. Na verdade, é para nós o que está escrito aqui. O pai diz, né, esse é meu filho a quem eu amo. O Senhor ama você, não por aquilo que você faz ou deixa de fazer, mas porque você é filho. Você crê nisso? Diga assim comigo: eu sou amado, não pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas sou amado porque eu sou filho de Deus. Quem que é filho? Sabe, teve 2 lugares em que o pai disse para Jesus: esse é meu filho amado. Se você não sabia, o pai disse 2 vezes para Jesus isso. O primeiro foi aqui, no batismo, no Rio Jordão. Quando Jesus estava no Rio Jordão, o pai disse: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. O Rio Jordão está a 450 metros abaixo do nível do mar, portanto, num lugar baixo. Quando Jesus estava num lugar baixo, o pai disse: você é meu filho amado. O segundo momento é quando ele estava no monte da transfiguração, no monte, um lugar alto, bem alto. O pai também disse: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. O que isso nos diz? Quando você tiver os momentos de conquistas, de alegria, né? Quando esse culto estiver cheio, esse prédio estiver cheio, transbordando, quando vocês fizerem uma reunião, milagres, culto, quando tiver conquista financeira e por aí vai, no dia da vitória, o pai está dizendo: é meu filho amado, tenho todo o prazer. Amém? Mas no dia da luta também,
porque nós passamos por lutas, batalhas, no dia da solidão, no dia da batalha, no dia da angústia, no dia que você não está motivado, não está animado, no dia que parece que todas as portas se fecharam, o Pai também vai dizer para você: esse é meu filho amado, eu amo você, eu amo você. Então, em todos os momentos da sua vida, sempre saiba de uma coisa: você é amado. Você crê nisso? Amém. Amém? Amém. O que vai mudar? O que vai fazer diferença na minha vida e na sua vida? É você ter a revelação de que você é amado. Só isso, você é amado. Porque nós costumamos dizer para as pessoas, né? Jesus te ama. Mas às vezes virou só um chavão, só um jargão, né? Evangélico. Você tem que ter isso, é verdade. Mas o que nós precisamos é ter revelação. Revelação de que somos de fato amados por Deus. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Eu não sei se o pastor, quando eu vim ministrar aqui a última vez, eu tinha alguns quilos a mais. Você não lembra, não? Eu ia falar isso, só que eu. Você ia falar? Eu falei assim, pastor Lenil, o senhor está melhor do que da última vez, se o senhor está mais magro, eu ia falar, eu falei, não, pode não gostar, entendeu? Mas... Então o senhor percebeu? Com certeza, o senhor está até mais, parece que está malhando, está mais forte. Eu estava malhando, mas tive que parar por causa da correria do dia a dia. Mas vou ter que Mas o fato é que o senhor está melhor do que a última vez que eu tive. Amém. Agora, sabe por quê? O que aconteceu? Brevemente. No dia 8 de janeiro do ano passado, vai fazer agora um ano, não é? Eu passei, foi no domingo 8 de janeiro, passei muito mal. Eu já vinha sentindo alguns sintomas. Às vezes eu terminava de pregar no culto, eu descia, ficava meio tonto, às vezes estava pregando, às vezes um pouco de leve, mas eu percebi que escurecia um pouco. Então eu vinha sentindo algumas coisas, mudança no corpo já. Só que eu não estava dando bola para aquilo. Deve ser alguma coisa, nem tentar. Mas quando foi no dia 8 de janeiro, foi no domingo, aí no dia 9, eu creio que foi segunda-feira. Foi numa segunda-feira, dia 9 de janeiro desse ano. Eu fiquei muito ruim. Lá no prédio da nossa igreja tem uns ar-condicionado lá. Aí o técnico estava lá dando manutenção. Na segunda de manhã eu fui para lá para acompanhar. E eu estava muito ruim. Eu lembro que eu olhava para o ar em cima e não conseguia enxergar as luzes dele. Só via a luz, só a ponta, a numeração não enxergava. Só via aquilo tudo baralhado. Aí eu fui para casa, falei para minha esposa, eu falei, não estou muito bem não. Muita coisa sentindo ruim mesmo. Aí ela falou assim, vamos medir a sua glicose. Quando ela mediu, ainda bem que eu estava sentado. Porque ela foi ali, se eu não tivesse sentado, ela quase que eu morria ali mesmo. Porque na hora que o aparelhinho apitou, meu Deus! Aí eu estava sentado. Eu estou morto. Porque pelo grito dela eu concluí: estou morto. Estou chegando no céu. A glicose tinha dado 480. Meu Deus. Olha, 484. Direto para a boca. Quando eu cheguei lá, já passaram a triagem e caminhou direto, nem fiquei esperando. Eu devo estar morrendo mesmo, porque aqui na UBA a gente fica o dia inteiro para ser atendido. Já me passaram. E aí, o médico falou para mim: você tem 2 problemas: glicose alta demais e pressão alta. Descobri o segundo problema. E aí, fiquei o dia inteiro na UBA, né, tentando me estabilizar. O dia inteiro, me estabilizou, voltei para casa, ruim. Aí falou, você vai para o médico do postinho, então você vai ter que ser acompanhado. Aí fui para o médico do postinho. Mas até chegar lá no postinho, eu fui na UPA umas 3 vezes passando mal. Crise. E cheguei no médico do postinho, me pediu, parece que 19 exames, uma bateria de exames. Quando eu voltei, a médica olhou para mim, olhou para os exames e falou: eu não sei como é que o senhor está vivo,
colesterol no senhor é o pior que eu já vi na minha vida. Isso qualquer hora vai dar um infarto. Foi pontuando, né? Em outras palavras, crônico. É assim, vou ter que encher o senhor de remédio e o senhor vai ter que fazer alguma coisa. Ela perguntou assim: o senhor caminha? Aí eu falei: só da sala até a porta do carro. Aí ela falou: é bom conseguir caminhar. O que o senhor come? Eu falei: bebe refrigerante? Eu falei: todo dia. Se conseguir diminuir vai ser bom. E foi me dando a lista, né? Como fritura, o professor, é tudo que eu amo. Pode tirar. Coxinha, pastel. Banana frita, aquela da terra, eu amo demais. E aí, irmãos, né? Aí eu fui, ela falou: daqui 3 meses eu volto. Eu vou repetir os exames. E aí passou remédio, tudo quanto foi jeito. Ia de caixa de remédio. Tristeza, né? E aí eu fui fazer caminhada, fui para a academia, mudei 100% da minha alimentação, né? Fui fazer corrida e fui perder peso. Ela falou: o senhor tem que perder no mínimo, o senhor tem que baixar para 75 quilos. Eu estava com 105. Né? Fui na nutricionista, aí foi um desastre naquele exame lá, deu que só tinha gordura, eu só era um bolo de gordura. Eu tenho que derrubar toda essa gordura e tinha um pouquinho de músculo. Não tinha músculo também. Bom, resumo. 3 meses eu voltei nos exames. Repeti os exames tudo de novamente. Mas antes de eu voltar, né, sempre tive comigo uma coisa. Não foi só nesse momento, por toda a minha vida, depois que conheci Jesus. Eu não tenho dúvida de que eu sou amado. Eu sou amado. Provavelmente, tudo isso aconteceu com a minha vida foi porque eu adquiri. Foi eu que adquiri com maus hábitos. Muito provavelmente. Né? Com hábitos errados de alimentação, de tudo. Mas isso não muda o amor de Deus por mim. Meu Pai Celeste continua me amando do mesmo jeito. E eu sou guardado nele. Sou amado por ele. Não é porque eu mereço, porque ele é bom. Amém? Eu repeti os exames e voltei. Com 3 meses. 3 meses. Em 3 meses eu perdi 20 quilos. 20 quilos. Eu creio que a maior parte foi o Espírito Santo que removeu. Eu fiz a minha parte, eu creio, eu não vou ficar passivo. Eu fui caminhar, eu fui correr, mudei a alimentação. Mas eu não fiz isso também achando que ele em mim tem alguma coisa. Na dependência de Deus. Não, então é Deus que fez com que eu fortalecesse. Eu não consegui viver sem refrigerante. Hoje eu não consigo beber ele mais, não sinto falta. E descobri que refrigerante só te mata. Só te mata. Descobri que margarina te mata. Descobri que o óleo de soja te mata. Descobri que o pão te mata. Não sei se você está comendo alguma coisa. Já deixou açúcar, já? É Deus falando. Pode ter certeza que isso aqui é conversa de nós. Né? Tudo isso te mata. Mata e mata mesmo. Mata aos poucos, silenciosamente. E voltei. Repeti os exames. Primeiro, quando a médica me viu, não estava acreditando que era eu na frente dela. Falou: como? Como o senhor perdeu 20 quilos em 3 meses? Eu nunca vi isso. E eu também não sei explicar, mas eu estou aqui. Meus parabéns. Vamos ver os exames. A glicose, a glicada, quando ela fez a primeira vez, tinha dado 10,2. Ela já tinha falado para mim: isso aqui é insulina. Como o senhor é pastor, homem de Deus, e eu conheço, que lá no Pocinho, que é o gerente do Pocinho da igreja, e eu conheço aqui o Hugo, que é o gerente que cuida do Pocinho, sou o pastor dele, eu vou dar um voto de confiança. Não vou entrar com insulina, eu vou crer que o senhor vai mudar os seus hábitos. Mas isso aqui vai ter que baixar alguma coisa, senão não vai ter tempo. Com 3 meses eu voltei.
Sabe o que deu a minha brincada? Depois de 3 meses? 5. Aí quando ela abriu que deu 5, ela ficou sem saber o que fazer. Porque agora acabou, você não tem mais diabetes, não tem nada aqui. Nada, não tem nada. Então, e agora? O que eu faço? Eu retiro os remédios? Como é que eu faço? Retiro a metade? O que o senhor me diz? Ela olhou todos os exames, irmãos. Tudo 100%. O colesterol, que era terrível, ela falou: o senhor está com o colesterol melhor do que eu, está que nem uma criança. Agora está ótimo. Aí ela sentou na cadeira, falou assim: só pode ter 2 coisas que aconteceu. Ou foi os remédios que te ajudou, ou foi Deus. Aí eu fiquei assim: eu já sei o que foi. Eu já sei, porque não é a primeira vez que o senhor me conta. Eu acho que até já contei, eu não podia ser pai. Já contei a última vez que eu estava com os irmãos. Eu tenho 5 filhos. Deus que me deu cada um deles. Então, se eu sair, bota a mão na minha cabeça. Amém. Então, a médica falou para mim, concluindo, falou assim: olha, Deus gosta do Senhor. Eu fiquei. Ela fala muito, né? Eu não tenho dúvida disso. Então, sabe o que é? Qual que é a verdade? Deus gosta de você. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Tem alguém do seu lado aí? Diga para ele, diga: Deus gosta de você. Não foi isso que o pai disse para o filho? Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. A gente tem tantas testemunhas. Hoje nós tivemos um milagre também na vida da minha esposa, né? A gente foi no médico, descobriu um nódulo no seio dela. E aí foi, depois, isso agora no segundo semestre. Esse semestre foi eu, agora no segundo foi ela. E aí descobriu uma série de coisas, aí fomos no médico. O médico falou assim: vai ter que operar, vai ter que tirar, pediu biópsia. Aí virou aquela coisa. Nós não sentimos muita paz com aquele médico. Profissional, fomos de novo. E aí ele pediu a biópsia, ele fez a biópsia. Acalmou, falou: vamos cuidar desse jeitinho. Mas hoje nós levamos os resultados da biópsia para ele olhar. Foi hoje. Ele olhou, marcou, virou para nós e disse: esse é o melhor resultado que você poderia ter. Não tem nada. Glória a Deus. Amém? Então, quem foi que foi lá e tirou o nome, curou o nome? Deus. Agora, porque nós merecemos? Não. Deus é bom. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Deus é bom. Ele é bom. Cuida de você. Diga: meu pai é bom. Meu pai é bom. Ele cuida de mim. Ele cuida de mim. Terceiro A do ministério do Senhor Jesus: a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo. Está em Marcos capítulo 1, verso 10. Verso 10. Diz assim a palavra de Deus: logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, os céus abriram. Aqui está descrito, né, na verdade, que os céus rasgaram-se, abriram sobre Jesus. Os céus se abriram sobre Jesus. Então, sabe por que o céu se abre sobre a sua vida? Quando você está doente e o céu se abre e você é curado, não é porque você merece, não é porque você orou muito, jejuou muito. Orar é bom, jejuar é importante, mas não é por isso que o céu se abre. Não é porque você está servindo a Deus. Servir sim é bom, trabalhar com o Senhor é importantíssimo. Amém? Amém. Mas o céu se abre sobre a nossa cabeça e sobre você, não é por causa dessas coisas. O céu se abre só sobre Cristo. Os céus só se abrem sobre Jesus. Aleluia. Agora, uma vez que você está em Cristo, aí os céus estão abertos sobre você. Glória a Deus. Então tudo é por causa de Jesus. Então você está em Cristo, então os céus estão abertos sobre a sua vida. Quem pode dizer amém? Amém. E é por isso que os demônios se submetem a você.
Não é por causa de você, é por causa de Cristo. Nós fizemos um encontro agora no dia 15 de novembro, e o encontro começou assim, difícil, pesado, uma coisa difícil. Eu falei, Senhor, só a graça do Senhor para realmente levar essa confiança a ter um encontro genuíno aqui, com o Senhor. Chamei a equipe no sábado de manhã, me uni com a equipe, só com a equipe, lá no encontro mesmo. Falei, não, irmãos, nós vamos ter que alinhar algumas coisas aqui. Aí foi aquela reunião assim dura, de alinhamento, exaltei alguns, falei, muda isso aqui, muda essa postura, isso aqui não é o padrão para Deus te usar, muda, estamos no encontro, tinha 65 servos lá. Falei, vai ter que mudar, ou então a gente vai ficar aqui fazendo zoada, e esse povo não vai ter encontro com Deus não, muda, pode mudar. Aí eu fui orientando tudo que tinha que mudar, algumas coisas bem firmes. Teve gente que chorou, ficou chateado comigo, teve gente que saiu da chácara na hora, foi embora, vai em paz, mas não pode ficar desse jeito. Nós estamos aqui para ter um encontro com Deus. Quando foi na hora da libertação, no sábado à tarde, no nosso caso, irmãos, manifestou tanto demônio. Assim, eu comecei a libertação, quando eu peguei o microfone, já foi manifestando. Mas muito. Nós começamos às 3h30 da tarde, acho que terminamos 7h30, 8 da noite. E daí o encontro fluiu mesmo. Nós batizamos desse encontro 20 pessoas e a maioria, está todo mundo servindo a Deus, Amém? Agora, por quê? É porque é o Espírito. O céu se abre porque nós estamos em Cristo. E sobre Cristo os céus estão abertos. Então você tem que crer, tem céus abertos sobre a sua vida. Quem pode dizer amém? Aleluia. O Senhor os demônios submetem ao nome dele. Ele é o. Agora aqui em Marcos também está dizendo que os céus se abriram, rasgaram, descendo sobre ele. Uma das características do Senhor, do ministério, do Senhor Jesus, e aqui o Evangelho de Marcos mostra ele, dá um foco nisso, é que ele veio para servir. Ele é um Deus que é servo. Sabia disso? Em todas as outras religiões, o Deus deles está lá para ser servido. Essa é a grande diferença do cristianismo. Nas outras religiões, o Deus deles está lá para ser servido. O nosso Deus é um Deus que serve. E isso é poderoso demais. Porque, por exemplo, por que você acha que tem 4 evangelhos? Para falar de uma mesma pessoa. Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 evangelhos para falar de uma mesma pessoa. Por que, pastor? Porque 4 livros para falar de uma mesma pessoa. Para mostrar, cada um mostra ele numa ótica diferente. Aquilo que ele é, completamente. Mateus, por exemplo, mostra ele como rei. É o evangelho do reino. Aí você vai ver o Senhor lá, quando você estiver lendo Mateus, leia com essa ótica. Você vai ver ele ali sendo apresentado sempre como um rei. É o rei dos céus. Ele é o rei que veio, para reinar. Então você vai ver que não tem tanta expulsão. Em Mateus, por exemplo, só tem 4 vezes que o Senhor expulsa demônio. Em Marcos é 12 vezes, é muito mais. Por quê? Marcos, qual é a ótica de Marcos? Mostra ele como servo. Então, o rei é uma pessoa importante. Aí você vai ver em Mateus que tem genealogia dele. Servo não é ninguém, servo é só um servo. Por isso não tem genealogia em Marcos. Está mostrando uma outra ótica do Senhor. Aí quando você vai para Lucas, mostra ele como filho do homem. Então ele é o filho do homem, parente próximo que veio nos salvar. Essa é a lei do resgate. Tinha que ser assim. Ele nasceu de uma mulher. Ele também é filho do homem. Aí filho do homem tem genealogia. Aí você vai ver genealogia em Lucas, Mateus e Lucas. Quando você vai para João, João mostra ele como filho de Deus. Ele é Deus.
é o Filho de Deus. Deus sempre existiu, nunca teve começo nem terá fim, portanto não tem genealogia também. Então você vê essas óticas diferentes. Mas aí quando você pega o evangelho de Marcos, Marcos está mostrando ele como Deus que serve. Ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir. Diga assim comigo: meu Deus é um Deus que serve. Amém? Então você deveria servir também. Por que eu sirvo? Porque o meu Deus é um Deus que serve. Ele, ele veio para servir, não para ser servido. Então é importante você aprender a servir. Servir em primeiro lugar a Deus. Nós servimos a Deus juntos. Nós servimos ao Senhor, cumprimos um chamado, propósito do Senhor. Mas, antes de você servir, primeiro você tem que ter essa convicção de que você é filho, de que você é amado, que Ele está com você. Você não vê em nenhum momento o Senhor reclamando, Jesus reclamando que o Pai tinha abandonado, que o Pai não estava com ele. Você não vê isso na vida dele, porque ele tinha a convicção de que ele era amado. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Quarto ar do ministério do Senhor Jesus. Acho que vou ter que ficar com um quarto aqui. O ataque do diabo. O diabo atacou Jesus, ataca você também. Da mesma maneira que o Senhor se posicionou, é a mesma maneira que nós nos posicionamos também. Lá no verso 12, Marcos capítulo 1, verso 12 e 13. Capítulo 1, verso 12 e 13 diz: e logo o Espírito o impeliu para um deserto. Quem foi? É importante a gente prestar atenção em quem está enviando, Quem que levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Para quê? O texto diz, onde ele permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Então, segurando aí, só até aí nessa parte. Foi o Espírito Santo que levou ele ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Para ser tentado por Satanás. Agora, a palavra tentado aqui, na verdade, no original, significa ser provado. Jesus não pode ser tentado no sentido de ser provocado, tentação do pecado. Não é isso que o texto está dizendo. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser provado. Provado. Não tem nada a ver com... Jesus não podia ser tentado. Por que ele não podia ser tentado? Porque nele nunca houve a semente do pecado. Entendeu? Em nós há. E na nossa carne tem a semente do pecado. Então, uma criancinha, quando ela nasce, ela já sabe que quando ela tem uma certa idade, ela já sabe beliscar. Ninguém ensinou ela a beliscar, mas ela belisca. Vocês já perceberam? Ela dá a língua, ela morde. Quem que ensinou? É a semente do pecado que está ali. Ela não pode. Mente, se esconde, joga a culpa no outro. Nunca assunto. É pecado. Por que peca desenfreadamente uma criança assim? Porque tem a semente do pecado. Por isso que temos que pregar para elas também, fazer encontro para elas, ter culto para elas também, orar com elas também, falar de Jesus para elas também. Mas Jesus não, ele não tinha a semente do pecado, então ele não podia ser tentado, de maneira alguma. O pecado não o atraía, nunca, ele nunca pecou. Agora, a palavra está dizendo que ele foi, na verdade, levado pelo Espírito ao deserto para ser provado, para ver se realmente era filho de Deus. Provado no sentido de, por exemplo, se você compra um cordão de ouro, alguma coisa de ouro, ou ouro mesmo, aí você vai levar no especialista, alguém que trabalha com aquela área, vai fazer um teste, uma avaliação para provar se realmente aquele ouro é o ouro mesmo de verdade. Entendeu?
Aí vai lá, testa e é mesmo e fala para você. Então, Jesus foi levado ao deserto para ser provado pelo diabo. O diabo provou e viu. Ele é Deus. Amém? Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus que desceu do céu, né, para a terra para salvar o mundo. Quem pode dizer amém? Ele foi testado e foi aprovado. Aí, no verso 13, no final, diz que ele estava, no verso 13, Marcos 1, verso 13. Aí vamos para o quinto A. Quinto A. Os animais o reconheceram. Animais o reconheceram. No verso 13 diz, capítulo 1: ele permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Na parte B diz: estava com as feras. Ele estava entre os animais. Agora, não é que o Senhor estava ali, ele permaneceu 40 dias no deserto. Então ele estava lá, com todo tipo de fera, todo tipo de animal. Você pode ter certeza que nenhuma serpente o ofendeu, que nenhuma fera brava o atacou, e ele também não teve que correr de nenhum deles, não teve que se esconder de nenhum deles, porque eu e você, se nós caímos lá na Amazônia, nós vamos ter problema. Você sabia disso? Meu pai mora lá no Pará, no mês de julho eu estive lá. Aí, né, e lá, assim, depois de Tucuruí, que é a primeira cidade, ele não mora na cidade, ele mora na roça, região rural. Mas não é qualquer roça, não. Você anda 100 quilômetros subindo serra, descendo serra, no meio do açaizal, da mata, dos baixão. É a Amazônia. E aí você passa em cada lago gigante, chega, some de vista. Meu pai só falando para mim aqui, não é bom entrar não. Aqui tem cobrão. Cobrão que eles falam é anaconda. Dá 6 metros, 8 metros. Como engole, gente? E ele fala, aqui em vez de estar passando, tem um cobrão atravessado mesmo. Então, ele fala, se você vai pescar, não pode ficar só um sozinho e os outros saírem, tem que ficar todo mundo junto. Que a onça está sempre anunciando, assim, querendo, se afastar um, ela vem e pega. Entendeu? Às vezes você está pescando lá no poço, lá no rio, tem bicho feio, peixe gigante que morde, arranca um pedaço da perna. É coisa feia, irmão. Eu falei, eu não vou pescar aqui. Não adianta nem me chamar. Eu vou falar, não precisa me chamar. Não vou. Mas você acha que Jesus ia ter problema num lugar desse? Ele não teve. Por quê? Por quê, pastor? Porque as feras o reconheceram. Amém? Você sabia disso? Todas as feras, todos os animais o reconheceram. Ele é o Criador. Os demônios o reconheceram. Sabia? Você vê isso? Os demônios o reconheceram, mas ele não quis glória de demônios, nem glória de homens. Ele preferiu a glória do Pai. O vento o reconheceu, porque teve um momento que ele estava no mar, dormindo, né, no barco. Veio um vento muito forte, o mar ficou agitado, as ondas eram altas, fortes, o barco ia afundar lá para cá. Os discípulos pensaram que iam morrer, ficaram, né, todo mundo com medo. Os discípulos apontam para nós. Quando vem uma tempestade, qual a nossa postura? Medo. Né? Essa tempestade da saúde, né? Quando vem a tempestade, se sua glicose subiu para 480, sua pressão subiu, acabou, seu colesterol está te matando. É tempestade. Qual é a nossa tendência? É medo. É ou não é, irmãos? Né? E quando eu vi isso, né? Eu senti isso na pele também. Quando a médica virou assim para sua esposa, eu imagino também ela, fala assim, e não é um bom profissional. Nós saímos daquele consultório e falei assim, essa médica não é de Deus. Porque a gente foi lá para ser atendido, ela não olhou. Quando chegamos lá no consultório,
Vou contar um pouco para os irmãos. Já achei assim meio estranho, parece que a médica não pintou o cabelo, assim, umas coisas estranhas, parece que já tem alguns dias que ela não tomava banho, umas coisas muito estranhas no corpo dela. Eu falei, mas tudo bem, o que importa é o atendimento. Aí quando foi na hora do atendimento, deita ali. Ué, não é assim, não, você não está lidando com burro não, né? Até com o animal não faz isso. É assim, é estranho, né? Aí ela foi lá, passou a mão no seio do paciente, da paciente. Esse caroço aqui vai ter que tirar, esse aqui ficou maligno, benigno. Coisa louca. Aqui não é de Deus não, que é uma tempestade do inferno. E aí, quando o médico fala assim, vamos fazer uma biópsia, porque esse aqui pode dar maligno, e esse outro aqui dando maligno ou benigno, vai tirar. Como é que você sai do consultório? Tempestade. Nessa hora, a nossa tendência é esquecer do quanto nós somos amados e do quanto nós somos guardados. Glória a Deus. E que o Pai é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O mar obedece a Ele, o vento reconhece Ele. Por que o tumor não vai reconhecer? Amém. Por que um pico de glicose não vai reconhecer? Por quê? Não há nenhuma enfermidade que não reconheça. Ele é o Senhor. Amém. Seja qual for o problema que você estiver enfrentando, lembra, toda a criação reconhece Ele. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tudo que nós precisamos, irmãos, é de Jesus. Jesus. É Jesus que move em tudo. Então você tem que ter uma palavra dele para você fazer o que você está fazendo. Em tudo na nossa vida. Entendeu? Eu estou em Lusiânia porque tem uma palavra de Deus para estar. Um dia Deus me chamou para sair lá de Goiânia e estarmos aqui. Estamos fazendo o que estamos fazendo porque temos uma palavra de Deus. E todos nós temos, tá? E para todas as áreas também. Então, creia na bondade do Pai, no sustento, na provisão que você é guardado dele. Amém? Penúltimo, anjos o serviram. No verso 13 também, né? Dizem que no final do versículo diz que vieram os anjos e os serviram. Então, nós temos que crer também no ministério dos anjos. Você sabe?